Olá, pessoal! Olá! O nosso momento de hoje é um círculo de leitura e de debate. E o tema, que é o objeto de investigação, chapéu. A história, ela parte de uma sequência didática de uma obra chamada que fala sobre um extra que ele sai do seu planeta, vem para o Brasil, vem parar na cidade de Arapiraca e escolhe a comunidade de para a procura do ser a procura do mestre guerreiro. Isso. E aí, toda a história, ela passa por uma história de um chapéu, aonde o Hebe destrói o primeiro chapéu e sai em busca de resolver o seu problema. Então, tudo acontece por conta de um chapéu. Por isso, nosso objeto de estudo é o chapéu. E aí a gente vai começar falando sobre os vários tipos de chapéu. E o momento é uma roda de leitura. E nessa roda de leitura, o que é que a professora quer com essa aula? Ela quer que o aluno faça a escuta ativa da leitura do texto. A escuta ativa da leitura do texto, nós vamos iniciar a leitura silenciosa de um texto informativo. Depois que a gente sair do entendimento do texto informativo, a gente vai para um texto construir um verbete. E o que é o verbete? É um texto de curiosidade que fala sobre o entendimento do objeto, da palavra, ele é muito usado no dicionário ou nas enciclopédias. São os textos de informações com significado e resultados, que a gente já fez esse estudo no dicionário. E agora nós vamos fazer a escuta do texto informativo e depois a gente tem como compromisso e intencionalidade criar um segundo texto chamado de verbete. E esse texto ele vai partir do conhecimento desse aí. Aí a gente vai tirar o ponto mais importante de cada parte desse texto e criar um novo texto, onde eu terei alunos participantes, que são os oradores, e alunos que serão escritores. Legal. E aí a gente vai ver. Por isso, o círculo de leitura de hoje traz aí os chapéus, vários tipos de chapéus, e nós vamos começar o momento com uma leitura silenciosa, depois uma leitura oral e um debate para a gente ver o que é que cada parte do texto, que vai ser essa leitura compartilhada, o que é que cada parte do texto informativo está dizendo para nós. Vamos compreender essa leitura. Bacana, pessoal? Sim! E como compromisso, a gente tem aí um chapéu surpresa, que esse chapéu surpresa é um chapéu cultural, que quem vai trazer ele? O mestre Wilson. O mestre Wilson vai estar aqui com a turma, trazendo o grande chapéu da história, e ele vai nos presentear
com esse momento valioso desse chapéu cultural do guerreiro alagoano, do mestre Wilson. Então, vamos começar para o momento da leitura? Todos já estão com o seu texto na mão? Eu vou dar o tempo de formar os pares, bem devagar. Sente próximo do seu par. Cada um escolhendo o seu par. Agora, no momento, as duplas, os trios estão formados e fazendo a leitura silenciosa do texto informativo. Olha que bacana, eu fragmentei o texto, eu partilhei, era um texto que trata sobre a informação do chapéu desde os tempos de antes de Cristo. Esse texto eu compartilhei em partes, cortei, né? Fiz umas partes e cada um ficou com uma parte do texto. Veja que cada aluno tem um fragmento do texto, ficaram com um trecho do texto. O texto era longo, eu fatiei o texto, entreguei para cada aluno e eles formaram os pares. Alunos já são leitores e eles formaram os pares. E agora eles estão na leitura silenciosa e daqui a pouco eu volto com a leitura oral. O desafio é que cada aluno traga um chapéu da família e esse chapéu será compartilhado nesse círculo. E aí a gente tem alguns chapéus. Esses chapéus são diferenciados porque a história, ela gira em torno de um chapéu cultural do guerreiro alagoano, que é o da obra do personagem. E agora as crianças trouxeram os chapéus e outros ainda vão trazer mais chapéus. E na apresentação cultural da turma, que vai ter uma apresentação sobre a sequência didática realizada, as crianças, os alunos e a professora vai estar usando um chapéu, porque esse é o nosso objeto de estudo. E aí a gente fez uma pesquisa nos estudos sobre de onde surgiu o chapéu, como foram os primeiros chapéus, e agora a gente vai compartilhar essa leitura. Daqui a pouco eu volto com um segundo vídeo mostrando o resultado desse estudo com a estratégia de leitura e de escrita, porque vai sair uma produção de um segundo texto, que é um verbete.